Porque a embriaguez, ela tira o homem do seu raciocínio correto, do seu julgamento correto. Então, no livro de Provérbios diz que o rei não deve ser dado a bebida, né, a se embriagar, porque ele julgará erradamente, porque ele falará coisas que não deveria falar. Muitas vezes entregará até segredos que não deveria entregar. Então o rei não deve ser uma pessoa que vive embriagada, que vive aí sem domínio dos seus lábios, da sua mente. Então aquele que é rei, ele deveria buscar a justiça e o bem-estar do seu povo, da sua nação. Ele deveria buscar o bem-estar social, o que é melhor, né? Então, abastecer de água, né? Abastecer de comida, ajudar os pobres, os necessitados, ali cuidar da locomoção das pessoas, da educação das pessoas, da religião das pessoas. Tudo ele deveria olhar e ajudar, promover mais isso, ajudar o povo a viver bem. Também o povo viver com saúde. E o livro de Provérbios aconselha que o rei cuide mais, atente mais para o pobre e o humilde. São duas classes de pessoas. Não quer dizer que o pobre é sempre humilde. Muitas vezes o pobre é exaltado e o rico é humilde. Então atentar mais para os pobres e os humildes. As pessoas que viviam de maneira que necessitavam mais da aproximação do governante, da ajuda do governante. E em Provérbios diz que aquele rei que agisse assim seria abençoado perpetuamente, eternamente. E aquele que não procede assim? E aquele que não se comporta com humildade? Então, qual o comportamento dele? É um comportamento arrogante. Então, aquele que não teme a Deus, aquele que não tem sabedoria, aquele que não é humilde, ele se comporta de que maneira? Com arrogância, com perversidade. Tópico 2 aí, escravidão, humildade e realeza. A verdade de Provérbios 17:2 se cumpriu quando Jeroboão, servo de Salomão, tornou-se príncipe das 10 tribos do norte de Israel. 1 de Reis 12, 16 a 25. Mas um sentido metafórico interessante para destacarmos nesse texto é que as pessoas provenientes de uma condição humilde, quando agem com prudência, sobressaem-se aos arrogantes. Os que, porém, desprezam a humildade, quando chegam ao topo, agem como soberbos. Um ditado popular descreve isso com precisão. Dê poder ao homem e você saberá o seu verdadeiro caráter. Tudo é uma questão de princípios, de atitudes e de caráter. Para que esse se forme no indivíduo, não depende da sua classe social, mas dos valores que eles são germinados desde a mais tenra idade. Tudo é uma questão de princípios e de atitudes. Que o pobre, ao tornar-se rico, não se esqueça de sua origem. Os seus valores lhe dirão o que ele se tornará. Uma pessoa arrogante, egoísta ou alguém compassivo e generoso. Então nós podemos ver aí um exemplo dentro desse assunto com Jeroboão, que era pobre, era humilde, que se tornou rei das 10 tribos do norte. Então ele estava no lugar certo, na hora certa e agiu corretamente na hora que Deus o convocou. Ele teve ali sabedoria, embora depois ele tenha se perdido, né? Tenha feito com que Israel pecasse, né? Fez ali bezerros de ouro para impedir o povo de ir a Jerusalém adorar a Deus, com medo do povo se voltar para o filho de Davi, né? O neto de Davi, no caso, filho de Salomão, o Roboão. Então veja só que era preciso impedir e ele usou isso. Ele usou colocar um outro Deus no lugar de Deus para impedir o povo de ir a Jerusalém. Então ele pecou grandissimamente contra Deus. Mas quando surgiu a oportunidade de assumir o reinado, ele assumiu, foi sábio, obedeceu a Deus, foi dentro da orientação de Deus. Então um pobre, quando ele age sabiamente, que ele busca a sabedoria, obedecer a Deus, ele pode fazer grandes coisas. Então ele pode ser muito bem aproveitado por Deus. Já o Roboão é um exemplo, então, daqueles que desprezam a sabedoria, né? Os bons conselhos,
despreza a orientação de Deus, a sabedoria de Deus, e ele achou então que ele era maior do que todos, melhor do que todos, não aceitou os conselhos dos mais velhos, pelo contrário, aceitou o conselho dos seus amigos, os jovens, e agiu perversamente e humilhando o povo, sendo arrogante, e conquistou com isso para si a ruína do seu reino. Perdeu a união do reino. Passou a governar só a região debaixo de Israel, com 2 tribos só. Enquanto que Jeroboão, apesar de ser pobre, se tornou então o rei de Israel da parte do norte, das 10 tribos. Veja só, que aí o pobre e humilde se tornou rei da maior parte das tribos. E o outro, por causa da sua arrogância, acabou perdendo aquilo que seu pai lhe deixou, que seu avô lhe deixou, a herança de Deus. Então aqueles que desprezam a humildade, quando chegam lá em cima no topo, eles acabam perdendo, né? São arrogantes, são soberbos, acabam perdendo aquilo que Deus lhes confiou. Então tem um ditado: quer saber quem é a pessoa? Dá poder para ele. Então quando ele chega a ter poder, ter uma autoridade, ter um cargo, aí ele se revela, né? Então ele se revela como arrogante, como soberbo, como maquiavélico, né? Como uma pessoa má, como uma pessoa que só pensa em si, só pensa em enriquecer. Então por isso é muito importante a educação em casa, é colocar valores corretos na mente das crianças, para que eles, ao crescerem, saibam discernir o certo e o errado. Sempre escolham o caminho da humildade, sempre evitem o caminho da arrogância, da soberba, sempre fujam do pecado, sempre estejam combatendo o mal. Então é importante os pais educarem os seus filhos dentro da palavra de Deus. Devem ser passados para as crianças os valores da palavra de Deus, os valores espirituais, para que ele seja alguém compassivo, generoso, e não um arrogante ou egoísta. Vamos à nossa conclusão aí, que diz assim: na presente lição vimos os contrastes entre sábio e insensato, entre o justo e o injusto, entre o rico e o pobre, entre o príncipe e o escravo. Estudamos também que a humildade ou a arrogância distinguirão uma pessoa da outra. A Bíblia nos orienta a cultivarmos a virtude da humildade e a rejeitarmos a arrogância, pois Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Então vimos aí vários contrastes, né? Vimos aí sábio, insensato, justo, injusto. Vimos aí rico, pobre. Vemos aí o príncipe e o escravo. Então são coisas contrárias aí, diferentes, são posições diferentes. Então você deve se ver aí dentro de uma dessas posições, e se a sua posição é ruim, passe para a boa. Busque sabedoria, busque a Deus. Nós vimos também que podemos identificar as pessoas como humildes ou arrogantes, olhando então o seu agir, né, a sua situação. Então nós vamos ver que existem os humildes e existem os arrogantes. Então o que nós vamos fazer? Vamos cultivar a humildade, ou seja, vamos desenvolver a humildade, vamos buscar mais pela humildade, e assim nós vamos rejeitar a arrogância. Quanto mais nós irmos para a humildade, corremos para a sabedoria de Deus, a humildade, mais distantes nós vamos ficando da arrogância. Então é uma luta constante que nós temos que ter. E essa luta é conosco mesmo. É uma luta interior, é uma luta nossa contra nós mesmos. A nossa tendência sempre é das coisas más. Então nós temos que lutar contra isso para adquirirmos as coisas boas e vivermos com essas coisas boas. Lembrando que Deus resiste então aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então é melhor buscar a humildade. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vamos fazer isso agora, vamos orar juntos. Se você deseja se arrepender, mudar de lado, você viu aí, se enquadrou dentro de um lado ruim desse, que deseja então retirar-se desse lado, deseja resistir a esse lado ruim, vir para o lado bom,
Então vamos orar agora, vamos pedir a Deus para nos ajudar. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, recebe, Senhor, por filhos aqueles que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados. O regrai, o louvor, classa e o atinai, força, caçai, mexai. Usa-os, ó Deus, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Reconsidera, Senhor, a sua situação, muda-os, ó Deus, agora de lugar. Ó Pai, aqueles que estão sendo injustos, aqueles que estão sendo soberbos, arrogantes, Pai querido, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a todos nós, Senhor, a combatermos esse lado ruim que vem contra nós, que vem invadindo o nosso seio. E ajuda-nos, Senhor, a darmos mais lugar ao Espírito Santo que mora em nós. A, Senhor, adquirirmos as qualidades do fruto do Espírito que está dentro de nós. Ó Deus poderoso, fortalece-nos, ajuda-nos, orienta-nos, dá-nos, Senhor, sabedoria. Pai, a Tua palavra em Tiago diz que o Senhor dá liberalmente àquele que lhe pede. O Senhor dá sabedoria. Dá, Senhor, sabedoria a todos nós, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, essa semana nós estamos aí em Cariacica, no Espírito Santo. Esteja aí conosco. Você vê aí o endereço, né? Olha, participe aí do Jubileu de Ouro em Cariacica, no Espírito Santo, na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em Nova Brasília. Esteja aí conosco. Aí é uma festa do dia 9 até o dia 24 de novembro. E eu estarei aí no dia 10 e 11 e também no dia 18 em Cariacica, junto com os irmãos na Assembleia de Deus em Nova Brasília. Esteja conosco, participe. Estaremos aí juntos com o pastor Freitas, uma bênção de Deus, e convidamos todos vocês a estarem conosco. E você vê aí que nos dias de 15 a 17 eu estarei aí em Serra também, no Espírito Santo. Você, nosso convidado, esteja conosco aí em Serra, no Espírito Santo, no dia 15 até o dia 17, na rua Botão de Ouro 31, Fel Rosa, Serra, Espírito Santo. Esteja conosco do dia 15 até o dia 17. Já nos dias 19, 20 e 21 e 22 do mês 11, do mês de novembro agora, esse mês, nós estaremos em Ipatinga, Minas Gerais, lá no bairro Caravelas. Esteja ali conosco na Assembleia de Deus, para nós adorarmos o Senhor, para nós aprendermos do Senhor juntos. Se você deseja nos convidar, ainda temos agenda para dezembro e estamos já agendando para janeiro, para o ano que vem. Então, convide-nos, nós estaremos agendando aí para o ano que vem, todo o ano que vem, e podemos estar aí junto com você em sua igreja. Podemos fazer aí um seminário, um congresso de escola bíblica dominical, podemos fazer aí um culto de missões, um incentivo para que as pessoas vão às missões, para que a igreja comece um departamento de missões, desenvolva seu departamento de missões. Podemos fazer aí também um culto para casais, para jovens, né, falando sobre famílias, sobre o relacionamento dentro da família. Também podemos trabalhar aí dentro de um trabalho de avivamento, de um trabalho de evangelismo, de como ganhar almas, né? Então, dentro de tudo isso, uma preparação aí, uma oração por batismo com o Espírito Santo, por dons do Espírito Santo, para capacitar aqueles que desejam ganhar almas. Então, nos convide, estaremos aí em sua igreja, levando a mensagem de Deus aos corações.